Olá, queridos alunos, amigos, pessoas interessadas no estudo da língua portuguesa. Olha, hoje nós vamos falar sobre 15 curiosidades sobre a língua portuguesa. Curiosidades da língua portuguesa. Que interessante! Vamos relembrar para aqueles que já conhecem, aqueles que ainda não tomaram conhecimento sobre essa rica, né, estrutura da língua portuguesa, essa língua história. Nós vamos pensar um pouco então sobre esse tema nessa aula aqui no canal no YouTube do professor Bonifácio. Pessoal, faça sua inscrição no meu canal, ajude o nosso canal a crescer, ative o sininho para você receber os avisos das aulas, das palestras do seu amigo aqui, o professor Bonifácio, tá bom? Olha, falando sobre a língua portuguesa, ela é de uma beleza e uma riqueza muito grande, sabia? É de uma riqueza, uma beleza muito grande. Mas não é só isso. O idioma falado por mais de 250 milhões de pessoas. A língua portuguesa é falada por mais de 250 milhões de pessoas no mundo e em várias partes do mundo. Tem muitas situações excêntricas que se revelam na linguagem escrita ou falada. A linguagem escrita ou falada, ela traz coisas assim, além do normal, vamos dizer, a rotina, a normalidade, o laboral, né, para o nosso trabalho, no dia a dia, mas tem as suas excentricidades, tem algo excêntricos envolvidos com as línguas e não poderia ser diferente com a língua portuguesa, né? Então vamos pensar em algumas curiosidades sobre a nossa língua portuguesa? Vamos! Acompanhe comigo, que é o professor Bonifácio, sou professor do PEI, da Escola Integral de João Feliciano, Escola Integral João Feliciano, na cidade de Jacareí, São Paulo. Sou professor da rede pública já há quase 20 anos e também sou pastor evangélico já próximo dos 40 anos, já pastoreando igreja, e também sou professor formado em teologia, sou bacharel em teologia, formado em pedagogia e no curso de letras. Então, curiosidade da língua portuguesa. Primeiro, 9 países que têm a língua portuguesa como língua oficial. E esses 9 países que usam a língua portuguesa de forma oficial são, vamos lá, 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A cada 5 indivíduos que falam português no mundo, 4 são de origem brasileira. Impressionante a quantidade de pessoas no Brasil que falam a língua portuguesa. Segunda curiosidade da língua portuguesa. Segunda curiosidade tem a ver com a palavra qualquer e quaisquer. Vamos ver? Segunda curiosidade da língua portuguesa envolve a palavra qualquer e quaisquer. O plural de qualquer é quaisquer. E o interessante é que nenhuma outra palavra da língua portuguesa tem a indicação de plural no interior. O comum é sempre no final. Olha, maioria das palavras, 99,99,9 das palavras trazem o plural no final da palavra. E nesse caso, nós temos o plural no meio da palavra quaisquer. Certo? Olha aí, uma coisa muito interessante, curiosidade da língua portuguesa. Terceira curiosidade.
Terceira curiosidade da língua portuguesa tem a ver com porcentagem e percentagem. Olha aí, tem a ver com as palavras porcentagem e percentagem. As duas palavras refletem a mesma ideia, trazem no seu bojo, no seu significado, a mesma ideia. Olha aí. Então, proporção de uma quantidade calculada, né, sobre 100%. Isso é a mesma ideia de proporção de uma quantidade calculada sobre 100%. Percentagem é uma ideia. Percentagem, o que quer dizer? É uma adaptação do termo percentagem de origem inglesa, né? Percentagem, que vem da língua inglesa. De acordo com o dicionário Oasis, o termo foi adotado na língua portuguesa no século XIX. Então, conforme o dicionário Oasis, o termo foi adotado na língua portuguesa no século XIX. E porcentagem é um abrasileiramento a partir da locução porcento. Porcentagem é um abrasileiramento a partir da locução porcento. Ok? Então, grande curiosidade sobre as palavras porcentagem e percentagem. Quarta curiosidade, vamos para a quarta curiosidade da língua portuguesa em relação a certas palavras, a certas expressões. Você está no canal do professor Bonifácio. Faça sua inscrição no canal, acione o sininho e vamos crescendo juntos. Dê o joinha, tá bom? Ok. A quarta curiosidade tem a ver com maçã e maçaneta. Maçã e maçaneta, olha que interessante. A palavra maçaneta, aquela maçaneta pertence às portas, né? Maçaneta das portas, é um diminutivo de maçã, a fruta. Você sabia disso? Você sabia desse detalhe? Que a palavra maçaneta, aquela que tem nas portas, é um diminutivo de maçã, a fruta. Qual o motivo disso? Qual o motivo que foi criado esse diminutivo da fruta maçã? A origem desta palavra é que, muitos anos atrás, olha aí a origem, a aparência da maçaneta era de uma pequena fruta. As maçanetas antigas, né, as mesmas tinham aparência de uma pequena fruta. Aí criou-se maçaneta. É uma palavra derivada da fruta maçã. Ok, vamos que vamos, né? Nós estamos numa aula aqui sobre curiosidades de língua portuguesa e vamos para a quinta curiosidade. Quinta curiosidades da língua portuguesa. Vamos lá, pessoal, vamos juntos comigo aí. Machado de Assis, o primeiro. Olha aí, vamos ver sobre Machado de Assis, o primeiro. Quinta curiosidades da língua portuguesa, ou quinta curiosidade da língua portuguesa, melhor dizendo. Vamos lá. O escritor Machado de Assis, um dos principais nomes da literatura brasileira, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, o grande escritor, né, brasileiro da literatura, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, ABL, entre 1897 e 1908, da qual ele foi um dos fundadores. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Hoje, o carioca, né, Domício Proença Filho, professor, crítico, poeta, ficcionista,
roteirista e autor de projetos culturais, ocupa o cargo de presidente da Academia Brasileira de Letras, certo? Então, uma curiosidade sobre o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Vamos continuar agora com a sexta curiosidade da língua portuguesa. Sexta curiosidade. Muitos não sabem, ou muitos não conseguem lembrar, quem nasce em Salvador. Não é salvadorenho, não é salvadorino. Quem nasce na capital da Bahia, Salvador, é soteropolitano. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Por que será? Por que será? Curiosidade. Por que foi criado esse termo para identificar quem nasceu ou quem nasce na cidade, na capital da Bahia, Salvador? O termo soteropolitano está ligado a Soterópolis. Soterópolis, a versão grega de Salvador. Vem da palavra grega, na versão grega de Salvador. Segundo Caldas Aulete, veio de Soter, Salvador, mais polis, cidade. Soteropolitano, de duas palavras gregas que formaram a palavra, então, que veio de Soter, Salvador, mais polis, cidade. Aí criou-se, então, essa identificação daquele que nasceu da cidade de Salvador, né? Essa é boa, importante, tá bom? Vamos para o sétima curiosidade. Todo país e todo o país, né? Todo país e todo o país. Essa expressão, ou duas expressões, todo país ou todo o país. São duas expressões curiosas. Todo país e todo o país. Qual o significado? O que quer dizer isso? Uma única letra na língua portuguesa faz toda a diferença. Uma única letra muda o sentido, muda o significado, amplia a visão da leitura, modifica o sentido. Neste caso, por exemplo, todo país significa em qualquer país. Todo país significa o quê? Em qualquer país. Todo país é generalizado, né? Em qualquer país. Agora, se a intenção for se referir ao país inteiro, usa-se todo o país com a letra O. Se a intenção for se referir ao país inteiro, usa-se todo o país com a letra O. Certo? Então essa é mais uma curiosidade da língua portuguesa. Vamos para a oitava? Oitava curiosidade da língua portuguesa. A oitava é palavras esquisitas e pouco conhecidas. Olha aí, ó, palavras esquisitas e pouco conhecidas. Vamos dar uma olhadinha sobre isso? Palavras esquisitas e poucos conhecidas. Vamos lá? Por exemplo, a língua portuguesa conta com centenas de palavras estranhas que são pouco usuais. A língua portuguesa conta com centenas de palavras estranhas e que são pouco usuais. Por exemplo, Tebas. Tebas é uma palavra pouco falada, né? E poucos usuais. Já ouviu falar sobre a palavra Tebas? Só para citar uma, né? Para citar uma palavra, Tebas. Tebas é um indivíduo importante que tem destreza, é esperto. Tebas é um indivíduo importante que tem destreza, esperto. Remocar. Remocar é o mesmo que censurar. Palavra estranha, né? Na língua portuguesa. Remocar.
é o mesmo que censurar. E iterar é tornar a fazer ou dizer algo. Iterar é tornar a dizer ou fazer ou dizer algo, né? Fazer ou dizer algo. Iterar é tornar a fazer ou dizer algo, certo? Muito interessante, né? Vamos mais uma palavra, mais uma curiosidade da língua portuguesa. Mais uma curiosidade, vamos lá. A curiosidade, por exemplo, sobre novas palavras incorporadas à língua. Olha, interessante. Quantas palavras que estão sendo incorporadas à língua portuguesa, né? O contexto, a circunstância gera a formalização de um novo vocábulo. As palavras surgem a partir da necessidade de expressar algo novo, ok? As palavras surgem a partir da necessidade de expressar algo novo. E com as línguas vivas é o caso do nosso português. E isso acontece com uma grande frequência acontece isso. Nos anos 1990, se alguém falasse por exemplo, palavras que foram incorporadas no nosso dialeto, que até 1990, para trás, se alguém falasse tuitar, né, tuitar, que vem de tweet, né, tuitar na internet, bullying, se alguém falasse bullying, não, era uma palavra desconhecida dentro da língua portuguesa. GPS, né? Ninguém saberia do que se tratava. WhatsApp, né? WhatsApp. E assim por diante, vários outros. Facebook, na língua portuguesa. Hoje é diferente, sabemos que nós sabemos do significado dessas palavras, e elas são já incorporadas na nossa língua portuguesa. Ok? Muito bem, continuando então com as nossas palavras, com as nossas expressões na língua portuguesa, né? Vamos continuar com mais uma. A ideia é acabar em pizza. Olha a curiosidade, acabar em pizza. Acabou em pizza. A maioria sabe, né? Nós já ouvimos muito essa expressão na área política. Isso vai acabar em pizza. Isso acabou em pizza. Quer dizer, todo mundo celebrando, todo mundo comendo pizza, saboreando, sem se preocupar, sem ficar triste, sem ficar abatido, né? Na verdade, surgiu com uma história política onde os dirigentes se reuniram para resolver problemas e 14 horas depois de discussões foram à pizzaria saciar a fome. Em seguida foram para casa e os problemas simplesmente cessaram. Depois de uma terrível discussão, depois de um debate e tal, chegaram a um acordo e foram comemorar comendo pizza. Muito bem. Também temos curiosidades, mais uma curiosidade, a 11ª curiosidade da língua portuguesa. As palavras de origem árabe. Também temos vários vocábulos, várias palavras de origem árabe. O português incorporou em seu dicionário palavras de diversas origens, né? E dentre elas tem a origem árabe. Exemplo. Vamos dar alguns exemplos de palavras que vieram do árabe. Almofada, café, esmeralda, garrafa, mesquita, papagaio, tambor, xerife. São alguns exemplos de palavras de origem árabe que veio para o nosso vocabulário. Almofada, café, esmeralda, garrafa, mesquita, papagaio, tambor e xerife. São apenas algumas. Ok, 12ª curiosidade da língua portuguesa. Estamos trabalhando com essa aula hoje, certo?
A 10ª curiosidade refere-se às abreviações na língua portuguesa. Abreviações. As abreviações ou reduções estão presentes em nosso dia a dia, cada momento, cada hora, em todos os lugares. As abreviações são muito usadas no nosso dia a dia. Seja um bate-papo, por mensagem no celular, na internet, ou mesmo em trabalhos acadêmicos. Há muitas abreviações. Confira alguns exemplos de abreviações. Vamos ver? Alguns exemplos de abreviações. AC, A-C, né? Aos cuidados, A-C. BIBL, ponto. BIBL, ponto. É uma abreviatura, abreviação. É uma abreviação. De quê? Abreviação de bibliografia. BIBL, ponto. Abreviação de bibliografia. C, acento agudo, OD, ponto. COD, ponto. CO, acento agudo, OD, ponto. Código, abreviatura de código. Definição, você abrevia com ponto, defin com N, né? Definição, é DEFIN, ponto, DEFIN, ponto, defin, ponto com N, definição. Economia, você abrevia economia com ECON, ponto, econ com N, né? Econ, ECON, ponto, econ, economia. Federal, você abrevia federal com FED, ponto, FED, ponto, FED, ponto, federal, FED, ponto. Inglês, se abrevia inglês com INGL, ponto. Ingl, né? Ingl, L mudo, né? INGL, ponto, em inglês. Eu citei poucas, tem várias, tem, olha, dezenas até centenas de abreviaturas, tá bom? Abreviaturas incríveis e difíceis de serem muitas vezes feitas. Olha, 13ª curiosidade da língua portuguesa. Estamos nessa aula sobre curiosidade da língua portuguesa e estamos agora na 13ª, que é a maior palavra da língua portuguesa. A maior palavra tem 46 letras. A maior palavra de língua portuguesa tem 46 letras. A maior palavra registrada da língua portuguesa tem 46 letras. São pessoas que sofrem da doença, né? A palavra é pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiótico. Alguém que sofre dessa doença. Pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiótico. Pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiose. São 46 letras. 46 letras. Olha que curiosa, né? Essa palavra, a maior palavra da língua portuguesa, tem 46 letras. É a palavra pneumotramicroscopicosilicovulcanoconiose. Difícil de falar, hein? Demora. Não é fácil falar essa palavra, é um verdadeiro palavrão, né? Palavra grande. Verdadeiro palavrão, palavra enorme. E a 14ª curiosidade dessa aula de língua portuguesa, com o professor Bonifácio,
falando grego e chinês. Falando grego e chinês. Falando grego e chinês quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer essa expressão? É comum os brasileiros recorrerem à expressão está falando grego. Isso é comum, é meio universalizado no Brasil. Para deixar claro que não estão entendendo algo. Quando você não está entendendo algo, quando o auditório não está entendendo algo, ou algumas pessoas falam assim, não entendi nada, parece que está falando em grego. Já os gregos, quando estão na mesma situação, dizem, está falando chinês. Os gregos, na terra deles, ou em situações quando, numa comunicação, eles não estão entendendo nada, eles dizem assim, está falando chinês. É engraçado isso, né? Nós, brasileiros, falamos, está falando em grego. Agora, os gregos, quando estão entendendo o que a pessoa está falando, eles dizem, estão falando em chinês, ou está falando em chinês. E a última curiosidade da língua portuguesa tem a ver com biscoito ou bolacha. É biscoito ou bolacha? Essa também é outra curiosidade, né? Para os cariocas, biscoito. Para os paulistanos, bolacha. Na verdade, as duas palavras estão corretas e são equivalentes. Mas o biscoito leva vantagem por ingressar primeiro na língua portuguesa. Biscoito ou bolacha? Para os cariocas, é biscoito. Para os paulistanos, bolacha. Na verdade, as duas palavras estão corretas em si e são equivalentes. Mas uma curiosidade interessante é que o biscoito leva vantagem por ingressar primeiro na língua portuguesa, certo? Então nós estamos aí, terminando essa aula, com 15 curiosidades sobre a língua portuguesa. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Assista esse vídeo 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Replique esse vídeo para seus amigos nas redes sociais. Ajude-nos na divulgação desse trabalho. Acione o sininho do meu canal, faça sua inscrição e fique atento para receber novas palavras, novas curiosidades da língua portuguesa com seu amigo professor Bonifácio. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e que assim continuemos animados, motivados, juntos, aprendendo um pouco mais da língua portuguesa. Grande abraço, hein? Tchau, tchau. Até a próxima.